Fala galera, eu sou o tio Cris, o seu brother da língua portuguesa, e esta é a Live Sinistra, feita por você e para você. Hoje eu tenho o enorme prazer, a satisfação imensa de receber ele, que é meu brother, ele que é meu fechamento, irmão, o cara que reverbera a ancestralidade. Estou falando de Thiago Félix, meu fechamento, e eu tenho sempre a honra de trocar ideia com ele. Com certeza você vai sair daqui impactado, impactada. Tá? Vai ser um momento muito maneiro. Fique conosco, tá? Até o final. E desde já peço para que você nos siga aí, né? Siga nosso canal, curta aí já. Já começa a compartilhar essa live aí, chamando a galera para participar, porque a gente vai trocar o papo hoje, né? Bater um papo hoje sobre uma perspectiva histórica sobre a comercialização do corpo negro, né? E nada melhor do que um homem negro, dois homens negros trabalhando nessa ideia aqui, mas um é sensacional e é quem eu vou chamar agora, que eu vou parar de falar para ele se apresentar. Thiago Félix, meu parceiro, fechamento, bota a cara! Fala, meu brother, tranquilidade? Salve, salve, Mano Cris, boa tarde. Tamo junto, daquele jeito. Mais uma vez é uma alegria estar aqui junto com você e com todo esse pessoal que certamente está acompanhando essa live para discutir esse assunto de tamanha relevância e essa perspectiva histórica da comercialização do corpo negro. E vamos lá, vamos produzir junto e vamos ver o que a gente consegue fazer a partir disso daí. Vamos trocar ideia. Lembrando a você que essa live é um oferecimento da Gutierrez, a sua, minha, nossa pizzaria, a melhor de Parnamirim. Félix, a gente vai ainda saborear a pizza da Gutierrez, hein? Né? Vamos marcar um final de semana aí pra gente ir lá e você vai saborear aquela pizza que o queijo ele não derrete, não. Ele evapora na sua boca, de tão gostoso que é. É um oferecimento da Barber House e da Ótica Charman, cuidando do seu olhar. Vamos que vamos, né? Vamos que hoje o tema ele é quente, o tema é frenético, o tema ele é muito necessário de se discutir. Thiago Félix, né? É meu amigo, meu brother, meu fechamento, historiador, filósofo. Prontamente, quando pensei nesse tema, já chamei, né? Já pensei nele, porque é um cara que vai falar, encantar, né? E revolucionar, né, a nossa mente, a nossa consciência, vai expandir a nossa consciência. Mas antes da gente começar, Tiagão, sei que você não é um cara novo aqui, né? Foi com você que eu tive a honra de estrear a Live Sinistra, foi a primeira live, a gente já entrou arregaçando, falando sobre ancestralidade negra. A gente não é fofoqueiro, mas a gente gosta de saber da vida dos outros. E a gente quer saber um pouquinho da sua vida. Quem é você? Conta um pouquinho da sua história, como você se tornou o Thiago Félix, como é que você fez, né, para chegar até aqui que eu digo é até aqui no espaço, né, social, no tempo, e até aqui também no Natal, no Rio Grande do Norte. Fala aí pra gente, quem é você, Thiago Félix? Maravilha, sou o Thiago Félix, sou professor de História com especialização em Filosofia, e a minha caminhada para chegar em terras nordestinas foi uma caminhada que aconteceu através do esforço de uma mãe preta, de um pai branco, ambos da periferia, infelizmente sem muita instrução, mas com uma consciência amorosa em relação à dedicação ao seu filho único, e por mais que não tiveram instrução, sempre me fortaleceram a ideia de eu entender quem eu era, buscar as minhas raízes, entender a minha essência e, sobretudo, permitir que eu experienciasse os questionamentos. Porque uma coisa que eu sempre deixo para os meus alunos é que o indivíduo ele floresce na medida em que ele questiona a si mesmo. Não como ele faz com a visão que ele tem dos outros, mas o que ele faz com a visão que ele tem de si mesmo. E como aquilo que ele se tornou reverbera através do seu discurso. Então, antes disso, trabalhei na indústria, no chão de fábrica. Eu me recordo que quando eu estava no chão de fábrica, eu ficava muito inquieto com com a minha existência. Eu pegava os poemas que eu já lia na época, os escritores que eu gostava, eu escrevia nos armários da empresa para eu conseguir me motivar a ir mais além. Por incrível que pareça, cursei engenharia mecânica por um período, mas quando eu cheguei no curso de engenharia mecânica, eu percebi que ali eu não tinha representatividade
porque era um curso de um ambiente bastante abastado, de pessoas que não tinham a cor da minha pele, portanto, não tinha visibilidade para falar sobre as minhas emoções, os meus sentimentos. Foi quando eu decidi migrar para a questão da história, porque eu entendia que a história, de alguma maneira, ia conseguir me ajudar a validar as minhas emoções, os meus sentimentos. E quando eu cheguei no curso de História e me deparei com os textos e com a prática da pesquisa, eu pude entrar por linhas mais delicadas e mais importantes para que eu pudesse me refazer, me ressignificar e, a partir daí, como diria Conceição Evaristo, produzir a minha escrevivência, escrever a minha própria história, um discurso que não foi feito pelo outro, mas foi feito pela minha própria essência e pela minha identidade preta. Então, cheguei no Nordeste há aproximadamente 10 anos, leciono História, Artes, Filosofia e Sociologia, que são as minhas áreas de atuação aqui no Colégio Executivo de Ponta Negra, onde eu conheci o tio Cris, e a partir daí a gente estreitou essa amizade, essa reciprocidade e essa ancestralidade que é daqui até depois do fim. Massa, massa. Tiagão, muito obrigado, tá, mais uma vez, pela sua presença aqui, por você ter disponibilizado na sua agenda nesse momento para estar compartilhando com a gente um pouco do seu vasto conhecimento. E uma agenda que está bem apertada, está bem intensa, né? E você ter dado a possibilidade para a gente estar aqui trocando essa ideia é muito engrandecedor, né? Muito gratificante. E obrigado também por acreditar nesse projeto, né? Desde o início, como eu falei, você trabalhou, foi a primeira live, né? Da Live Sinistra, e por acreditar, né, na possibilidade de construir conteúdo relevante para essa galera pelo YouTube, e principalmente construir um conteúdo, né, construir um conteúdo relevante para as pessoas negras, né, do Brasil. Porque quando a gente discute comercialização do corpo negro, quando a gente discute ancestralidade, né, a intelectualidade além do cativeiro, a gente está falando sobre o nosso movimento antirracista. E se movimentando que se faz um movimento antirracista. Então, muito obrigado por acreditar nesse projeto, por fazer parte, né, desse projeto e deixar aqui a sua marca. Muito obrigado. E sobre, né, uma perspectiva histórica sobre a comercialização do corpo negro, parece, né, que é um tema que é pesado e tal, mas parece só não, é um tema realmente tenso, né? Mas é um tema necessário, né, de se trabalhar, porque a gente vai mostrar algumas verdades. E eu costumo sempre dizer que a história é necessária, tá? A história, o estudo da história só não é interessante para aquele que sempre nos oprimiu. Porque quando a gente volta na história, a gente começa a revelar as atrocidades racistas. E a gente precisa voltar na história, fazer o movimento Sankofa, né, para entender o meu passado, para a partir do meu presente eu me reposicionar e reconstruir um novo futuro. E sobre esse tema, pode começar, meu parceiro, nessa arregaçando aí, o que a gente tem o que você tem a falar aí sobre corpo, sobre mente, negação de consciência? Arregaça, meu parceiro, vai lá! Eu até estava pensando bastante sobre isso hoje de manhã e veio na minha mente um grande poeta, alguém que me inspirou muito na minha caminhada, que é Augusto dos Anjos, e a maneira como o corpo negro tem sido conduzido ao longo da história, sobretudo a partir do século XVI, com a estrutura da própria colonização e do mercado da escravidão, né, que estava florescendo a partir desse período. Augusto dos Anjos tem um poema que eu particularmente sou muito fã, que é Psicologia de um Vencido. E Augusto dos Anjos, ele, nas linhas do poema, ele basicamente descreve, ainda que de forma inconsciente, porque ele está se direcionando à questão da existência humana de uma forma geral, mas se a gente for parar para analisar, isso se encaixa muito bem na perspectiva da identidade negra, que ele diz que eu, filho do carbono e do amoníaco, monstro de escuridão e rutilância, sofro desde a epigênese da minha infância a influência má dos signos do zodíaco, profundissimamente hipocondríaco. Então, ou seja, esse ser que o Augusto dos Anjos está narrando é um ser adoecido.
É um ser cuja mente, cuja perspectiva da realidade e a visão de futuro foi negada. E um corpo adoecido, ele tende a se submeter. Se você adoece um corpo, ele não tem autoestima. Se ele não tem autoestima, ele não vai conseguir se reafirmar. E como ele não consegue se reafirmar, ele é subjugado pela cor da sua pele, pela sua classe social e, sobre todas as coisas, é banalizado de si a sua identidade. E em relação a isso também, eu acho curioso e até perigoso certos discursos que a gente tem visto, por exemplo, sobretudo no mês de novembro, que é o enaltecimento aí da consciência negra, quando pessoas, em algum momento, na expectativa de agradar um público em geral, promovem o discurso do tipo que a consciência negra, na verdade, tem a ver com uma consciência humana. Se a gente for trabalhar essa perspectiva, a gente vai estar negando a luta pela visibilidade do povo preto, negligenciando uma cultura que foi oprimida e, sobre todas as coisas, silenciada. Porque cultura humana ou consciência humana é extremamente subjetivo. Se a gente for parar para analisar a própria psique, por exemplo, nós fortalecemos estereótipos. Até os 6 meses de idade, ou a partir dos 6 meses, uma criança já consegue identificar a etnia e separar gênero. Uhum. Aí, a partir dos 2 anos e meio, é onde ela já começa a fomentar e a concretizar dentro de si estereótipos e funcionabilidade do indivíduo baseado na sua vivência. Então, se eu digo que a Semana da Consciência Negra, ou Dia da Consciência Negra, na realidade se trata de uma consciência humana, eu estou tirando o protagonismo do povo negro. Então, eu acredito que o Augusto dos Anjos, através da psicologia do vencido, de alguma maneira, traz à luz para a nossa conversa e para o nosso debate a necessidade de não ceder o nosso protagonismo. Até mesmo porque alguém que você gosta muito, que eu gosto também, nosso querido Jorge Aragão, quem cede a vez não quer vitória. Não quer vitória. Então, se eu for falar de uma consciência humana, então eu vou utilizar outras perspectivas, como paz, como combate à pobreza, como o fim da corrupção, ou o fim da violência em demasia. Mas quando a gente fala de violência contra o povo preto, nós estamos aqui colocando a flor e a luz do conhecimento que existe essa necessidade em relação à perseguição daquilo que aconteceu com o nosso povo ao longo da história. Então, não vamos negar o protagonismo do povo negro em razão de uma pseudoconsciência humana, porque isso seria continuar adoecendo a mente dos nossos, colocando eles para baixo, inferiorizando-os e, sobretudo, tirando deles a possibilidade de contar a sua própria história. Então, quando a gente fala de negação do sujeito, de negação da consciência, nós estamos falando de promover uma saúde emocional historicamente combativa para que o protagonismo ainda exista, aconteça e reverbere, para que o batuque do tambor ecoe como resistência e não como mendicância, tá ligado? Perfeito. Opa, foi mal. Travou um pouquinho. Não, pode... Tranquilo. Não, perfeito, perfeito. E você falando isso aí, a carne já começa a tremer, o coração começa a palpitar, e porque é realidade, né? E é uma realidade que durante muito tempo foi ocultada do nosso povo. Por exemplo, essa perspectiva que você falou aí de não o dia da consciência, não o dia o dia da consciência negra, o dia da consciência humana, não, porque existe uma falácia de que todos nós somos iguais. E esse discurso ele é reverberado porque se privilegia da diferença. Então é fácil dizer que todos nós somos iguais quando você é um privilegiado das diferenças sociais, socioeconômicas. Não somos todos iguais, né? E precisamos, nós, pretos, principalmente, precisamos entender que nós não somos iguais. Nós estamos caminhando e lutando para promover uma igualdade, mas ainda a gente não viveu isso. E a gente não viveu isso porque o próprio homem branco europeu nos inviabilizou. O homem branco criou a diferença e disseminou a falácia de que somos todos iguais. Enquanto a gente não volver o nosso olhar para a história, para que a gente possa se reformular, né, no caminho da sociedade, a gente vai sucumbir à dominação não só do corpo
né, que a gente vai falar muito aqui, como também da própria mente, né? Uhum. E aí, eu falando nessa questão, eu trago uma frase aqui muito massa de um filósofo que você vai citar, aí vai trabalhar, né? Frantz Fanon, que ele diz o seguinte, ó: o imperialismo deixa para trás germes de podridão que devemos detectar e remover clinicamente da nossa terra, mas também das nossas mentes. Porque o racismo, primeiro, ele vem como a ideia de subjugar a mente da pessoa negra, para, em consequência, subjugar o seu corpo. Né? Que é o que a gente vai falar aqui. Tem uma outra frase aqui também, muito massa, de Frantz Fanon sobre o corpo, que eu vou deixar para jogar daqui a pouco, quando você começar a desenvolver aí a ideia. Então, assim, é isso, a gente tem que trabalhar a nossa mente. Né? Essa questão de que a mente controla o corpo, realmente, a mente controla o corpo. Então, quanto mais forte for a nossa mente, mais forte será o nosso corpo. E mais uma vez, meu parceiro, meu fechamento, muitíssimo obrigado pela sua moral. E vamos que vamos. Vamos que vamos, que a live é sua, o momento é seu. Vai lá. Show de bola. Partindo aí desse pressuposto aí, do próprio Frantz Fanon, eu me recordo que falei brevemente no nosso último encontro um pouco sobre ele, Homens Negros, Máscaras Brancas, que é um texto bastante famoso dele, em que quando o indivíduo ele é extraído do seu lugar, a partir dessa prática imperialista, dessa prática colonialista ou dessa prática neocolonialista, lembrando que essa perspectiva da consciência humana, ela deslegitima de nós a ideia da luta pela descolonização. E a descolonização é, sim, uma perspectiva territorial a priori, mas, sobretudo, é uma perspectiva da mente e a descolonização do corpo, que até então foi propriedade de alguém. Se a gente for parar para analisar o que foi a escravidão dentro da perspectiva do Frantz Fanon, o que era o corpo negro? O corpo negro era uma mercadoria, era uma moeda de troca, valia mais do que a moeda corrente da época. Se trocava corpos negros por gado, por terra, se trocava por prazeres, você entregava homens e mulheres negras para pagar dívida de jogo, para pagar outras e quaisquer formas de compromisso assumido pelo homem branco, que o negro, a partir do seu corpo, custeava a dívida de outro. Como se já não bastasse levar tanto açoite para poder construir uma riqueza que não lhe pertencia. Então é um corpo que foi extirpado da sua identidade e da sua essência, separado da sua ancestralidade, porque foi tirado do seu lugar. A gente estava até comentando sobre o Babalorixá, sobre aquela questão da nomenclatura de terreiro e a questão do território e tudo mais. Quando a gente fala de território, o território está totalmente atrelado à prática da cultura. E o que é cultura, epistemologicamente falando? Cultura vem de cultivo. O que é que eu estou cultivando? Então, nós cultivamos o estereótipo do homem, da mulher, da criança, do povo preto, como o estereótipo daquele que serve, daquele que se submete, porque é um corpo adoecido. E quando a gente vê a perspectiva do homem branco indo para a África ou se degladiando pelos corpos negros para usufruto de si, nós estamos percebendo aqui uma prática extremamente abominável de aculturação dos corpos. Dentro da historiografia, a gente trabalha a aculturação como a dominação ou o enfrentamento de culturas ou a introdução de uma nova cultura sem nenhum respeito ao outro lado. Então a gente chega, nós impomos o nosso discurso, falamos sobre aquilo que nós acreditamos e aquilo que falamos configura-se como verdade. E o Frantz Fanon vai dizer que toda essa lógica, toda essa estrutura, tudo que foi posto para a mente e para o corpo do povo preto, isso faz com que na mente do indivíduo, da negritude, ele já não consiga mais se enxergar como tal. Por isso que nós tínhamos o negro da casa. O negro da casa, por mais que ele ainda fosse escravo, ele não abria mão do seu privilégio de morar na casa grande e, sobre todas as coisas, ainda delatava aqueles que falavam sobre fuga, porque ele foi condicionado a amar o seu dono como se ele fosse um benfeitor. Então, olha só que discurso
extremamente, não só alienante, mas extremamente perverso de reconstrução da identidade e da postura desse corpo. Tanto é que nós temos algumas falas problemáticas na sociedade brasileira, como a questão do criado mudo, por exemplo. Criado mudo que faz alusão ao escravo que deveria estar ao lado da cama do senhor, ou de prontidão ao longo da noite para satisfazer as necessidades. Pega uma água. Pô, fiz as minhas necessidades, limpe agora. Ou então eu preciso de você para o meu prazer, me satisfaça. E não diga nada, porque eu não preciso que você diga, eu só preciso que você faça. E aqui eu quero deixar uma fala real que aconteceu comigo. Quando eu trabalhava no chão de fábrica, você disse para eu contar um pouco das minhas vivências. Quando eu estava no chão de fábrica, eu era bastante questionador. E eu era questionador do ponto de vista econômico e do ponto de vista da negritude também. Eu tinha entre 19 e 20 anos nessa época. E certo dia eu fui até o gerente do meu setor e falei do meu descontentamento, né? Das coisas que a empresa fazia e não dava feedback, decidia pelos trabalhadores, eu não achava isso justo. Ele me chamou logo em seguida e me demitiu. E ele disse para mim que ali ele não precisava de pessoas como eu, que pensam, ele precisava de pessoas que fazem o trabalho. E, inclusive, estiveram outras pessoas junto de mim, pessoas brancas, mas a fala foi direcionada a mim. Eu não preciso aqui de pessoas como você. Como eu sou? Quem sou eu para você? Você está falando do meu questionamento ou você está juntando a ideia de que eu tenho entendimento e ao mesmo tempo sou um homem negro? Porque esse direcionamento e esse questionamento não foi feito aos meus companheiros de trabalho. Então, na perspectiva ou na visão dele, ele deveria me enfrentar adoecendo a minha mente, me colocando como alguém submisso à sua posição de homem branco, gerente e que determina. Mas esse trabalho de reconstrução e de descolonização está cumprindo um papel fundamental, sobretudo a partir do projeto Baobá, idealizado por você, e que eu, com muito carinho e muita alegria, tenho a honra de ser convidado para alguns desses momentos, e estou levando isso como uma grande vitória da negritude aqui do Rio Grande do Norte, encabeçado por você, porque esse é um projeto cuja visibilidade certamente vai para âmbito nacional e daqui a pouco você vai estar voando, batendo asa aí para disseminar esse projeto em outros lugares. Por que não? Porque agora não é mais colonização, agora é descolonização da mente e do corpo também. É belíssima a sua fala e obrigado por fazer referência ao Baobá. Baobá é um projeto realmente que eu criei, né? E estamos desenvolvendo, né? A princípio a gente utilizou, né? A Escola Estadual Francisco Camilo de Souza para desenvolver esse projeto, e é um projeto de educação antirracista. E lá, por meio do Baobá, a gente promove justamente o processo de decolonização, né, de libertar a mente dos nossos alunos dessa perspectiva de dominação, de opressão hegemônica branco-eurocêntrica e possibilitar a eles, né, um caminhar livre, né, livre de mente, livre de corpo. Então, a partir das ações do Baobá Educação Antirracista, a gente não oferece um escudo para que os nossos alunos possam se defender do racismo, não. A gente dá a possibilidade para que eles possam costurar a sua própria capa, para se vestirem como heróis, como heroínas e atacar o racismo, né? Agir contra o racismo. E essa é a perspectiva antirracista. E é um enorme prazer ter você, né, contribuindo com isso. Se Deus quiser, vamos expandir isso para todas as escolas do Rio Grande do Norte, Nordeste e todas as regiões do Brasil, e vamos embora. Mas o que mais você tem, né? O que mais você tem para falar aí para gente? Sim. Né? No século XIX, um grande pensador da sociologia, da economia, da filosofia, que foi o Karl Marx, ele desenvolveu a ideia de que a história ela é movimentada a partir do conflito, não é movimentada a partir da linearidade. Por isso que a submissão ela virou modus operandi, porque o outro indivíduo que está numa outra posição não entende que o negro possa se posicionar. Não entenda que esse corpo fala. Não entenda que esse corpo pode transmitir
informação, conteúdo de relevância. Então, nós sempre estivemos numa posição de observação e apenas de meros ouvintes ou de fazedores das atividades alheias. E o Marx vai dizer que o que move a história é o conflito, ou seja, o materialismo histórico dialético, e além disso, para além do materialismo histórico dialético, nós somos seres sociais. O que nos define como seres sociais? Nós somos seres que temos a possibilidade de interferir na nossa própria história, mas também na história do outro. Isso é ser um ser social. Então, quando um negro ele deseja interferir na história do outro, obviamente que não de forma violenta, como foi com os colonizadores, o que ele está querendo dizer é o quê? Ouça a história que eu tenho para contar a partir da minha visão de mundo. Então, nós desejamos ser seres sociais, mas não compactuando com o pacto de branquitude, fortalecendo laços de negritude. Então, o ser social, ele fala, e nós falamos a partir da história e a partir do nosso corpo. A nossa cor fala. Nós falamos aqui anteriormente, citamos aqui Elza Soares, a carne mais barata do mercado é a carne preta. Tipo, quando ela diz isso, ela nem, na verdade, ela nem precisaria ter verbalizado. Ela só verbalizou aquilo que a nossa cor de pele já disse. Então, antes que nós precisássemos abrir as nossas bocas, a nossa cor já falou por nós. As nossas práticas culturais já falaram por nós. Paulo César Pinheiro, que é um grande compositor, esposo da saudosa Clara Nunes, né, um compositor das músicas de capoeira, ele, nas músicas, nas letras e nos textos que ele deixou, ele sempre deixa muito bem claro. A visão que o mundo tem do povo preto é uma visão apequenada, mas que quando nós estamos juntos, nós nos tornamos visíveis. É por isso que querem nos segregar. Querem segregar os corpos negros para que nós não venhamos a fortalecer a nossa identidade, fortalecer a nossa cultura preta e, sobretudo, valorizar essa carne que de barato aqui, ó, tem nada não. O preço pago aqui foi um preço milenário, um preço de séculos. Então, o que a gente está falando aqui é que os estereótipos do dadinho na Cidade de Deus ou da marginalidade e a construção do corpo negro na mídia, por exemplo, é uma construção que satisfaz um estereótipo. Pô, é realidade? É realidade? É. Mas que tal se nós transformássemos essa leitura numa leitura emancipatória e não uma leitura que define o que de fato o indivíduo negro é? A partir disso, a gente floresce outras discussões. Pô, o dadinho é muitos aí na quebrada? É. Ao invés de fortalecer esse estereótipo, vamos trazer à luz do conhecimento por que é que esses dadinhos ainda estão nessa posição. Por que eles estão nessa condição? Porque foram adoecidos, como eu falei anteriormente, foram segregados, e quando eles buscam uma ponte, essa ponte ela é destituída. Porque, como diria o próprio Mano Brown na música Da Ponte Pra Cá, da ponte pra cá, antes de tudo é uma história. Tipo, quando você passa da ponte, você vê outra realidade. Quando eu me mudei para o Rio Grande do Norte, eu fui morar na Zona Norte. E quando eu morava na Zona Norte, as pessoas diziam assim para mim, essa ponte liga a gente à casa dos bacana. Mano, ouvir isso é de uma violência absurda. Essa ponte vai levar a gente para ver o que é bonito. Essa ponte vai levar a gente para ver o que é desenvolvido. Essa ponte vai levar a gente para ver outros corpos que não são supliciados, outros corpos que não estão à mercê da violência. Então perceba que essa estruturação e essa condição onde o corpo negro foi colocado é para ficar da ponte para lá. Porque ninguém quer ver esse corpo a não ser que ele esteja servindo alguém, a um propósito que não é o dele, a uma riqueza que não lhe pertence. Então ele está apartado daquilo que ele produz, está apartado daquilo que ele é, e a existência dele é efêmera, porque todos os dias ele tem que lutar com uma identidade que não floresce, porque não permitem que isso aconteça. E é interessante... Sim, pode dizer. É interessante você falar isso, trazer essa perspectiva, né, à tona, porque
muitas das reverberações de revolta da nossa comunidade periférica, né, do nosso povo preto, é visto por várias pessoas racistas como o mimimi, né? Como, é besteira. Mas assim, o que é o mimimi na mente deles? O que é a besteira na mente deles? É o sofrimento que eles não passam, é a dor que eles não sentem, né? E a própria arquitetura urbana, ela é uma forma, né, de manter o corpo negro em um espaço de subserviência, um espaço de negligência. Quando você fala, por exemplo, que a ponte une, não é? A fala do rapaz, a ponte une, né? Nós aqui da periferia aos bacanas, é porque foi delegado a essas pessoas um espaço, um determinado território, que ele é afastado daquele território no qual é investido. E aí vem a questão do negligenciamento dos bairros periféricos. Só que o que acontece? Essa negligência, esse afastamento do corpo negro, ele acontece de forma diferente em determinados estados. Aqui acontece isso de forma muito clara, não é? No Rio de Janeiro, há uma certa dificuldade de acontecer isso, embora ainda aconteça por meio de outra opressão, que muitas vezes acontece pela opressão policial, né? Então, por que é difícil? Porque você está ali em Copacabana, você está ali em Ipanema, você olha para o lado, parceiro, você vê a resistência gritando lá no morro. Então, quando eles querem tomar banho na praia, eles descem e tomam banho, porque é tudo nosso e é tudo nosso mesmo. Então, o playboy, o branquinho, o riquinho, o racista, não tem como impedir. O máximo que ele pode fazer é agir de forma racista e preconceituosa, né? Mas é tudo nosso, ou seja, lá o corpo negro usufrui do mesmo espaço da elite branca da sociedade carioca. E demonstra para os outros negros que aquele espaço também é nosso e não há inviabilização. Então, a mente negra, ela se manifesta, se movimenta de forma diferente, de acordo com os espaços que são ocupados. Daí a importância da gente ocupar os espaços sociais. Não só os espaços sociais de lazer, mas os espaços sociais da intelectualidade, os espaços sociais do jurídico, os espaços sociais políticos, né? Para que a gente possa realmente sair dessa esfera, dessa cerca que a ideia racista colocou no nosso corpo e nos demonstrar como diamante brilhando em vida. E a partir daí estimular outras pessoas, né? Outros dos nossos. Porque, segundo Emicida, tudo que nós tem é o quê? É nós. É nós. Né? Então é nós por nós. Vai lá, meu parceiro, continua. E recentemente, quando a gente foi se mudar para o atual lugar onde a gente mora hoje, nós fomos procurar uma imobiliária, né? E quando a gente chegou na imobiliária, eu ainda estava com os meus dreads. Na época que eu fui procurar, eu estava com os dreads ainda. Agora eu tô trabalhando os meus dreads naturais, então não tem nada artificial aqui. Agora é o meu próprio cabelo tecendo a minha negritude. Aí, quando a gente foi procurar a imobiliária, ela disse assim: poxa, eu tenho essas opções, mas eu vou pegar uma aqui que seja mais baratinha para vocês, né? Tipo, a pessoa olhando a partir da sua visão de mundo, ela determina o lugar que esse corpo deve ocupar. Isso é perverso. E eu acredito que você falou de forma brilhante que aí, nesse ponto, reside a necessidade de nós ocuparmos os espaços. Tipo, você esteve recentemente na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte. Pô, colou na Assembleia Legislativa. Esse espaço, essa ocupação é de um simbolismo e de um significado tão absurdo que certamente você ainda vai se deparar com resultados disso no futuro até distante. Porque isso vai, aos poucos, reverberando. Porque em algum momento alguém entra na Assembleia Legislativa e não vê um preto lá. Aí, de repente, entra lá e vê a foto do tio Cris numa cerimônia, no combate e a favor da luta antirracista. Pô, é um dos meus. Isso daí faz florescer a necessidade de alguém, por exemplo, se candidatar a um cargo público ou então produzir outro projeto. Então, essas referências, elas realmente têm que vir da base. E voltando a falar do corpo, eu até coloquei para você uma referência de um grande pensador francês, que é o Michel Foucault. Muito embora ele não aborde a questão da negritude, mas a questão aqui da nossa live é a questão do corpo. Então, a gente consegue fazer uma ligação
bem pertinente. No livro do Michel Foucault, Vigiar e Punir, ele deixa muito bem claro que as pessoas que eram condenadas na Idade Média pela igreja ou pelo próprio absolutismo e que eram supliciadas em público, eram queimadas em fogueira ou eram mortas e depois esquartejadas. Por que essa prática ela era feita em público? Porque a classe dominante, ou seja, os aristocratas, os donos das grandes propriedades rurais, os donos, os senhores feudais, eles precisavam observar ao vivo a prática da violência sobre o outro corpo para que eles pudessem se sentir validados, para que eles pudessem se sentir vingados e para que eles pudessem, a partir da sua posição, mantê-la como mantenedores do poder. Então, por exemplo, mulheres, falando agora especificamente de mulheres que em algum momento questionavam a igreja e que eram acusadas de bruxaria e que tinham a sua vida ceifada, isso tinha que ser feito em público para validar o pensamento do outro. Então, se a gente for pegar o pensamento do Michel Foucault e introduzir, por exemplo, no entretenimento, quanto tempo eu e você vimos os pretos como motoristas e empregadas domésticas na TV? Eles não estavam ali sendo mortos e nem açoitados, literalmente, mas eles estavam ali para validar a posição do outro. É necessário que você veja que as coisas continuam te beneficiando, que o teu motorista vai continuar sendo preto, que a tua empregada doméstica vai continuar sendo a mulher negra e que o negro vai continuar sendo o traficante no filme e não o professor de geografia. Então, o Michel Foucault ele traz essa perspectiva da violência e da visualização da violência pela classe dominante, pelos brancos e por quem está no poder, para que eles se sintam validados, porque o outro corpo é só um objeto, o outro corpo é só uma mercadoria. E se ele for embora, outros muitos vão assumir, porque existem outros muitos corpos adoecidos além daquele. E eles vão obedecer, porque nós colocamos eles na necessidade. Eles estão lá ocupando espaços onde o saneamento não vai. Eles estão ocupando espaços aonde a segurança pública vai como forma de retaliação. Então vamos manter eles naqueles espaços, porque se eles estiverem aqui, a gente pode sofrer alguma retaliação por usufruir do mesmo espaço. Então perceba que essa condição, ela é histórica, ela é filosófica, ela é psicológica, porque perceba que o indivíduo em uma condição de vulnerabilidade, ele não consegue questionar, ele não consegue perguntar. E o fato dele não questionar o outro e nem a si mesmo, coloca ele numa posição de extrema sensibilidade do ponto de vista do social. Então, perceber que os estereótipos são uma ação de violência, perceber também, principalmente, que tratar o corpo negro com dignidade, isso daí afasta de nós a sexualização, a marginalização, a criminalidade, que é um estereótipo que o povo preto carrega. E falando sobre o consumo do corpo, historicamente falando, nós temos a questão da mulata no samba. Olha só como uma mulher negra ela foi tratada nessa visão de mundo. Hoje em dia a gente entende com mais naturalidade a ideia da visão que nós temos enquanto cultura popular. Vamos colocar assim, sabedoria popular de manifestação da cultura, do samba e do povo preto. Por mais que nós aqui tenhamos consciência do nosso corpo, a branquitude não trata o nosso corpo com consciência, trata como mercadoria. E eu vou dar um exemplo para você de uma pessoa que é bastante conhecida até no cenário cultural de Natal. Não vou dar nomes aqui para não expor essa pessoa, que ela falou comigo sobre isso em off. Quando ela está na praia, uma mulher negra, linda, dona de si, dona do seu negócio, quando ela está na praia, o que chega de gringo para ela, perguntando para ela quanto é os serviços que ela pode prestar, ou como ele pode chegar até ela como se ela tivesse a necessidade de ser subsidiada por um homem branco, de ser chancelada como uma mercadoria. E ela é uma mulher de negócio,
até bastante bem sucedida em Natal, uma mulher linda, uma mulher maravilhosa, uma mulher preta. Mas percebam que o desserviço histórico da colonização ainda reverbera. É 2023 e nós estamos falando de uma mulher que é dona de si e que ainda é assediada como se ainda fosse a negra extraída da senzala para satisfazer o homem branco. Complexo. E a partir dessa negação do sujeito, a gente pode entender que há o florescimento da vulnerabilidade social, né? Política e econômica. Sim. Até mesmo porque, quando a gente fala de sujeito, nós precisamos entender que sociologicamente nós aprendemos a categorizar os sujeitos. E eu vou categorizar os sujeitos e os individualismos a partir das práticas socioculturais. Mas quando o indivíduo está em vulnerabilidade, você não consegue categorizar ele numa posição de poder. É aí que entra aquela ideia, mano. Os pretos estão no topo? Será que estão mesmo? Qual é o preto que está no topo? Se a gente fala que a favela venceu ou o preto está no topo, vamos tentar fazer um exercício aqui de consciência para saber se isso procede de forma geral ou se o mercado identificou que a negritude pode ser calada baseado na ideia de que todos os pretos podem lançar uma música e ganhar muito dinheiro e morar em Alphaville, tá ligado? E eu me lembro que na live que a gente fez, tipo, acho que há bastante tempo, eu morava em outra casa, inclusive. Peraí que deu uma travada. Tá tranquilo. Que deu uma travadinha. Tá conseguindo me ouvir, pelo menos? Tá tranquilo, tá fluindo. É porque às vezes pode travar assim, mas ele automaticamente ele continua. Pronto, pelo menos me travou com um sorriso. Bora, papai! E aí, tipo, eu me lembro que a gente conversou e nós falávamos sobre a sociedade do espetáculo. Olha só o que a sociedade do espetáculo fez da negritude. Vamos destacar esse daqui, vamos investir dinheiro nele, vamos colocar ele na mídia, vamos dar visibilidade para ele. E aí todos os outros pretos vão entender que vencer na vida é estar na mídia, é estar no consumo, e todos eles podem ser o que eles quiserem, saca? Uhum. O MV Bill, que é um cara que você admira, o MV Bill, ele tem uma fala que é muito legal. Quando um jovem periférico, sobretudo um jovem periférico negro, ele sai da quebrada, ele ganha visibilidade, ele ganha dinheiro, qual é a forma que ele encontrou de fazer a revolução dele? A forma que ele encontrou de fazer a revolução dele é consumindo marcas que são marcas de grão fino. Então ele acha que ele está fazendo a revolução compactuando com o sistema, ao invés de voltar na quebrada e fortalecer o humano dele, entende? Ou seja, o sistema ele é tão violento, o sistema opressor racista, que ele cria a ilusão de que os negros estão no topo, escolhendo um negro para pseudo estar no topo, não é? Porque a qualquer momento ele pode cair, ele pode ser tirado de lá, e alimenta a mente desse negro que foi colocado no topo, né, com as suas marcas, com os seus produtos. E faz com que aqueles outros negros que estão lá na base sintam-se no desejo de chegar no topo e copiar esse negro que está no topo usando os produtos daquelas marcas que acaba os oprimindo. Exatamente. É violento o negócio. É muito violento. Então, o corpo, ele utiliza de ferramentas do próprio capitalismo mesmo, falando assim a coisa, ele utiliza das ferramentas do capitalismo para ter visibilidade, porque um homem preto com uma roupa básica, ainda que ele tenha dinheiro, ele vai ser negado. Então ele precisa mostrar que ele tem dinheiro para ele poder ser visto. E isso talvez seja uma violência tão grande quanto todas as outras, porque isso mostra que o interesse não é na nossa identidade, não é na nossa ancestralidade, é naquilo que esse corpo tem para oferecer enquanto ganho, enquanto mercadoria, enquanto comércio. Por isso que essa live é tão importante para quem está assistindo a gente, para o jovem preto, para a mulher preta, para a criança preta periférica. Quando você se vê numa posição de ser questionado, se posicione, se valorize, grite, até mesmo porque você não é moeda de troca, você não é dinheiro, você não é o que você tem no bolso, você não é o que você tem dentro da sua casa, você é sua essência, você é sua existência, você é sua identidade. E as coisas que você possui não definem quem você é. E principalmente,
As coisas que você não possui não definem o que o seu corpo é. Mas a sua ação combativa, a sua ação assertiva, a cabeça erguida e no combate, na linha de frente, isso vai dizer para o outro que ele não pode subjugar com uma mercadoria de prateleira. E foi interessante você ter falado, né, também aí o exemplo aí da sua amiga, né, que ela teve o corpo sexualizado pelo gringo, que esse processo de sexualização no corpo da mulher negra, ele foi durante muito tempo, e ainda né, fortemente intensificado pela mídia. A gente teve, né, por exemplo, a Globeleza. O que era a Globeleza? Uma mulher preta, nua, o que cobria as partes delas eram tinturas de glitter, que ela era a representação do carnaval midiático da Globo, né? E a Globeleza era sempre mulheres negras, até que, graças a Deus, chegou o tempo da consciência e hoje a gente não tem mais a Globeleza. Mas ainda assim, a imagem, né, a comercialização do corpo da mulher negra ainda é fortemente, selvagemente intensificada por meio do carnaval. O que a gente vê de mulheres nuas, de mulheres seminuas desfilando nas escolas de samba, eu não estou aqui desprivilegiando a nossa arte, o samba, não. Eu estou questionando aqueles que comercializam a nossa arte, o nosso samba, e ainda por cima comercializam o corpo da mulher negra, o sexualizando. Então, quando esse gringo ele vem para cá, para o Brasil, a mente dele já está toda trabalhada para que ele possa chegar aqui e escolher a negra que ele quiser. Porque é isso que a mídia passa. A mídia não passa, por exemplo, a intelectualidade de Djamila Ribeiro, nossa filósofa sensacional negra. A mídia não reverbera lá fora, por exemplo, a intelectualidade de Sueli Carneiro, nossa filósofa sensacional. A mídia não reverbera a intelectualidade, né, do poder literário de Conceição Evaristo. Por que não faz isso? Porque não é positivo passar a perspectiva de poder, de intelectualidade do povo negro. Então, os nossos corpos precisam se movimentar de forma inteligente. A nossa mente precisa se movimentar de forma inteligente para fazer com que os nossos corpos eles sejam resistência a essa opressão. E é interessante essa questão. Vou passar para você, que eu quero só mandar um abraço para a minha aluna Jaiane Samara, aquela que declamou lá o slam, lá na combinação do Baobá, que ela e o grupo dela trabalharam justamente esse tema, sexualização do corpo da mulher negra. E assim, a gente vê meninas negras estudando isso para aprender a se posicionar contra isso. Meninas que vão virar jovens, que vão virar mulheres, que vão virar mães e vão passar isso de geração em geração. E é assim que a gente evolui. Com certeza. Inclusive, a própria Conceição Evaristo, que é uma autora que eu estou descobrindo agora, na verdade, porque não faz tanto tempo que ela floresceu na mídia, né? Então, ela trilhou um caminho muito árduo como professora do município, inclusive do Rio de Janeiro, professora aposentada do município do Rio de Janeiro. E tem uma fala dela que é muito linda, até um vídeo que tem no YouTube, inclusive, que ela utiliza o termo escrevivência. E aí ela dá o exemplo de alguns autores brasileiros, como João Ubaldo Ribeiro, Jorge Amado, cuja temática africana do corpo negro está presente. O Jorge Amado, certamente, na minha visão, é uma das pessoas que melhor escreveu sobre as relações raciais e de classe no Brasil dentro do romance. E aí, só que a Conceição Evaristo, ela deixa uma coisa bem evidente. Jorge Amado era um cara branco. Vamos falar do João Ubaldo Ribeiro. Tipo, são homens brancos escrevendo sobre temática africana. E é louvável que escrevam. É louvável que tenham escrito, que tenham se prontificado a analisar essas estruturas. Mas quando é alguém preto escrevendo sobre si, não tem a mesma validade. Precisa que outras pessoas endossem o texto, que outras pessoas floresçam
essa narrativa ou essa posição. Então ela diz o seguinte: eu adoro Jorge Amado, João Ubaldo Ribeiro, Viva o Povo Brasileiro, são textos incríveis, mas o meu texto de mulher preta é carregado de vivências de uma mulher preta. Não é um branco que escreveu o meu livro, não é uma mulher branca, um homem branco. Fui eu, mulher preta, corpo preto, mente que pensa na negritude, que escreveu o meu livro. Então, por que é que eu deveria ter que ser chancelado ou receber autorização desse ou daquele para poder florescer as minhas ideias? Sou eu contando as minhas histórias. Sou eu contando as vivências desse corpo, as dores que eu senti, as necessidades que eu tive, as minhas saudades, os meus amores, porque a impressão que dá é que o corpo negro não sente, o corpo negro não tem sentimento, o corpo negro não ama, o corpo negro não pensa, o corpo negro não tem poder. Olha só o que a comercialização do corpo fez com a gente. O próprio Milton Santos, que é um cara que sempre quando eu falo sobre negritude, eu tenho que falar dele, que é o professor de geografia, ele diz que o Brasil é absurdamente problemático, porque ele não aceita que existam ainda negros aqui, principalmente se for um negro que pensa. Você acha? Tem um cara que fez um projeto chamado Baobá, de luta antirracista? Não. Vamos pedir para alguém mais clarinho do que ele escrever esse projeto, porque senão não vai vender. Tá entendendo? E você percebe a dificuldade que é disseminar isso, de conseguir colocar adiante. Tá tendo sucesso? É show. Mas a gente sabe que os muros ainda vão continuar se apresentando, porque é um corpo preto falando de si mesmo. Não tem ninguém contando a tua história, mano. Não tem ninguém contando a minha história. Nós estamos contando a nossa história. A gente está sentindo aqui, ó, nessa pele preta, o que é que esse comércio e essa degradação do nosso corpo fez com a gente. Mas, como eu gosto sempre de falar, isso aí acabou, meu parceiro. Exato. É isso aí, sabe? Eu falei para vocês, vocês estão duvidando que é mentira. Quando eu falo Thiago Félix, meu irmão, você pode preparar a bacia que vai derramar, assim, escorrer ancestralidade. E é esse movimento que a gente tem que fazer realmente, tá? Eu, né, assim como o Félix, né, nós somos, né, sujeitos, né, cidadãos, homens pretos da sociedade brasileira, e a gente enfrentou e vem enfrentando diversas adversidades para poder chegar onde a gente chegou. E assim, onde eu cheguei, né, não é o limite. Eu ainda não estou contente, não estou satisfeito. Claro que eu agradeço a Deus por tudo que Ele me ofereceu, né, as adversidades, porque Ele me ajuda a vencer as adversidades. A cada adversidade que eu venço, eu fico mais forte. As vitórias, as pessoas, né, que Ele colocou na minha vida, as pessoas que Ele tirou também, tudo em tudo dá graça, em tudo eu dou graça, realmente. Mas assim, eu não estou satisfeito porque eu sei que eu tenho muito a fazer e sei que há muitas pessoas a serem impactadas pelo que eu faço, pelo que eu tenho que fazer, e essas pessoas impactarem as outras também, né? Quando a gente traz, por exemplo, a perspectiva do Baobá, educação antirracista, olha o movimento que a gente está fazendo dentro daquela escola ali, né? E eu já falei aqui, né, e vou repetir, a Escola Estadual Francisco Camilo de Souza, primeira escola do estado do Rio Grande do Norte a sistematizar a educação antirracista. A gente não brincou de fazer uma apresentação sendo no dia 20 de novembro, não diminuindo as outras escolas que fazem a pedagogia de evento. Não, é importante, mas a gente trabalhou o ano todo de forma fiel, respeitosa, de forma ética, colocando realmente em prática a Lei 10.639. Né, que obriga as escolas a trabalhar essa questão da história, cultura afro-brasileira, né? Agora, por quê? Por que as outras escolas não estão fazendo isso? Porque parte da consciência do professor, né? Agir e fazer. Só que antes de partir da consciência do professor, tem que partir da consciência da DIREC, tem que partir da consciência da Secretaria Estadual de Educação, Secretaria Municipal, tem que partir da consciência governamental. Não adianta a lei se a gente não colocar a lei em prática. Sim. E aí a necessidade de formar, processo de formação, de letramento para que o professor possa atuar, desenvolvendo educação antirracista. Quando a gente começa a desenvolver a competência dos nossos estudantes,
Aí eles vão estar cientes dessas atrocidades pelas quais eles passam e vão poder agir e reagir, inclusive sobre a comercialização, né, e negligência dos seus próprios corpos. Porque a gente trabalhando o espaço escolar como um território de conflito, um território de movimentação de intelectualidade, há, de certa forma, uma negligência proposital de determinados espaços escolares, ditando homens brancos, pessoas brancas que estão ocupando cargos de gestão escolares, governamentais, ditando para aquela população local onde elas devem ficar, dentro da perspectiva racista deles. Só que a gente tem que o quê? Tem que resistir e tem que persistir. Porque, diante da luta racista, a gente é como uma lança, uma ponta de lança. E a ponta de lança, parceiro, ela só tem duas possibilidades. Ou ela quebra ou ela fura. E nós estamos resistindo para poder atravessar as ideias antirracistas. Mais uma vez, meu parceiro, muito obrigado por você estar aqui, nos abençoando, se compartilhando, nos fortalecendo. Eu vi que você colocou antes de colocar a especificação da lei, botou uma citação de Milton Santos, onde ele diz acerca da alienação, né? O processo de alienação. E alienação é um conceito sociológico que está relacionado à ideia de apartar o indivíduo. Apartar o indivíduo daquilo que ele produz e daquilo que ele é. Então, um fruto prático da alienação em relação ao corpo preto, por exemplo, são pessoas pretas que, por terem sido negadas a forma como pensam e negadas a sua consciência e foram assim encaixadas no modus operandi, por exemplo, rechaçar de forma preconceituosa culturas de matriz africana, com termos pejorativos. Quando você vê um homem preto falando de uma cultura de matriz africana de forma pejorativa, nós estamos ali entendendo o quão grave foi o processo de colonização. Porque foi colonizado o corpo e a mente. Então, ele combate a ancestralidade dele porque ele foi ensinado que aquilo ali era um erro. Ele foi ensinado que aquilo ali ou era pecado, ou era transgredir de alguma maneira, e tinha um viés que não era um viés de edificação, mas um viés de apequenamento. Mas se a gente for, assim, conceituando um pouco religiosidade, por exemplo, não existe absolutamente nenhuma frase dentro da estrutura dos textos do cristianismo, por exemplo, em que religiões de matriz africana são colocadas como objeto de demérito. Não existe essa condição, até mesmo porque elementos das culturas de matriz africana pertencem às culturas de matriz africana. Percebam que há um erro semântico aí, uma falta de contextualização epistemológica absurda, porque nós queremos introduzir verdades e impor circunstâncias a corpos que vivem realidades distintas dessa que é a maioria. Então, eu acredito que, indo já mais para o fechamento da minha fala, a alienação, ela talvez seja uma palavra bastante incrível e até beirando a perfeição para nós admitirmos o quão nós fomos afastados dos nossos corpos. Nós somos afastados da gente. E, é muito fácil para o outro comercializar o nosso corpo se eu não tenho domínio dele. Essa live aqui é sobre domínio do próprio corpo a partir de uma identidade construída e valorizada na sua mente. Então, é isso que eu gostaria de reforçar. Isso que nós estamos fazendo aqui, de debater comercialização do corpo, é porque o corpo até então foi dito como sendo não nosso, não nos pertence. E se não nos pertence, as pessoas podem fazer com esse corpo o que elas quiserem. Mas quando há uma tomada de consciência, de resistência e de combate, esse corpo passa a assumir uma autoridade que ele redescobre. Então, nós estamos ressignificando o corpo, nós estamos valorizando o corpo e nós estamos tomando esse corpo de volta para a gente. Nós estamos tomando esse corpo para nós
um corpo que nunca deveria ter sido tirado da nossa consciência. Perceba que a consciência determina o corpo. Então tiraram a nossa consciência porque ficaria fácil utilizar a nossa carcaça. Mas essa carcaça aqui agora está assumindo consciência. E na medida em que ela assume consciência, ela retoma a propriedade de si. Então o corpo é nosso, a luta é nossa e nós não vamos admitir que venham a invalidar esse processo. Sensacional, sensacional, meu irmão. É isso aí, sem palavras, né? Agora é sentimentos, né? E o que você fala só me faz intensificar o meu movimento antirracista e trazer mais ideias e mais discussões para cá, porque é questão de filosofia, né? A gente foi durante muito tempo mergulhado, afogado, né, na filosofia ocidental, na filosofia do branco, eurocêntrico, né, que prega justamente o pensar para existir, penso, logo existo, enquanto a nossa filosofia africana é sinto para coexistir, sentir para coexistir. Vamos sentir para que nós possamos existir em igualdade, existir em harmonia, ou seja, eu a partir de você, você a partir de mim, e nós a partir de nós, e nós por nós. Então é uma perspectiva que nos dá a possibilidade da vivência em igualdade, da vivência em harmonia. E quando a gente volta à história e percebe que isso nos foi negado, isso nos foi tirado, arrancado de nós, pela perspectiva hegemônica, branca, eurocêntrica, egocêntrica, dá uma dor, dá uma vontade de chorar, só que não dá vontade de ficar sentado, dá vontade de cingir o punho e cair para dentro. E é caindo para dentro que a gente vai resolver isso, essa ideia, esse problema do racismo que não é nosso. O problema, quem criou o racismo foi o branco, e é o branco que tem que resolver, só que ele não está fazendo nada, então a gente vai se mover para fazer com que ele resolva. Então, se não quer atrapalhar, meu parceiro não, porque o racista não é meu parceiro, né? Mas se não quer atrapalhar, não quer ajudar, não atrapalha. Porque tem uma frase muito interessante que Jesus manda lá em Lucas, eu não sei direito o versículo, eu não sou muito bom de gravar versículo, mas Jesus manda assim: se comigo não ajunta, não espalha. Então, meu irmão, se não quer fechar comigo, não quer juntar comigo, não vem espalhar, não. Não vem atrapalhar, não. Não vem viabilizar, não. Porque senão o bagulho vai ficar doido pro seu lado. E não só eu que vou agir, porque hoje eu tenho alunos para agir também. Eu tenho alunas para agir também. Então, se eu estou fazendo isso aqui, parecendo pouco, imagina vários poucos sendo feitos em vários locais. A gente, de pouco, vai para montão. E de montão, a gente faz uma organização. E se a gente faz uma organização, a gente retoma o nosso lugar de realiza, retoma o nosso lugar de potência, retoma o nosso lugar de intelectualidade. Então, essa é a perspectiva do movimento antirracista, e essa é a perspectiva, é o caminho que os nossos corpos negros precisam trilhar para se livrar dessa corrente colonial. Exatamente. Parceiro, muito obrigado. Perfeito. Sua fala foi perfeita. É isso aí mesmo. Eu acredito fielmente nisso. Só um último exemplo que eu gostaria de botar aqui. Quando eu era criança, eu não sei se eu já falei com você sobre isso. Deu uma travadinha novamente, mas continua me ouvindo, né? Não, tranquilo. Só tá travando para você, eu acho. Eu não tô. A sua imagem e a minha estão travadas, mas vou deixar só uma última observação. Não, aqui tá fluindo. Quando eu era menino, eu ficava na casa de uma tia minha, que a minha mãe tinha que trabalhar, minha mãe fazia faxina e tal, costurava, e muitas vezes ela deixava eu na casa de uma tia minha. E toda a família da minha mãe é família preta, tanto é que você me ouviu contar a história do meu bisavô um dia lá na Câmara Municipal de Parnamirim. Mas eu ficava na casa da minha tia, e elas com o cabelo muito crespo, né? Extremamente crespo e tal, aquela coisa linda que nós entendemos que é lindo. É coisa do preto, igual o Jorge Benjor. Negro é lindo. Então, a minha tia, nos anos 80, nos anos 90, eu sou dos anos 80, mas a minha infância
começou ali mesmo a minha consciência ali em 90, já tinha 6 anos de idade e tal. A minha tia pegava uns garfos, para quem tá nessa live e não tá ligado como é que funciona, a minha tia pegava um garfo de metal, tipo um pente garfo, ela esquentava no fogão até ficar vermelho. Isso era a chapinha da minha tia nos anos 90. Ela pegava o pente garfo direto da chama do fogão e passava no cabelo, para poder alisar o cabelo com pente garfo quente. E aquilo ali gerava enormes ferimentos no couro cabeludo dela e dos filhos. Os filhos, homens, por não quererem mais passar por essa dor, decidiram permanecer todos eles careca, raspavam o cabelo. Mas olha a violência a qual o corpo da pessoa negra foi submetido. Eu olhava a minha tia fazendo aquilo e aquilo ali já gerava estranheza. Porque uma pessoa tem que pegar um garfo, um pente garfo de ferro, quente em brasas e passar no cabelo para ser aceito, mano. Isso é um absurdo. Então, o abraço fraterno que eu quero deixar aqui é para a autoestima do povo preto. O povo preto é lindo, não só nas músicas, não só nas falas, não só na frase do Jorge Ben, mas o preto é lindo historicamente. O preto é lindo através da sua ancestralidade, da sua identidade, da sua força. Porque se nós estamos aqui até hoje batalhando por isso, é porque algo dentro de nós diz que o corpo é nosso e a luta é nossa e a gente não vai parar. Sensacional. Meu brother, meu fechamento. Mais uma vez, muitíssimo obrigado. Valeu, por meu você chapa. estar aqui, compartilhando seu conhecimento conosco, né, abrilhantando o nosso momento, expandindo a nossa consciência para que nós possamos nos movimentar mais inteligentes, mais fortes, mais argumentativos, frente a essa sociedade que tenta nos engolir, né? E eu só tenho a agradecer, né? Só tenho a agradecer. E quando a gente fala de movimento de resgate da ancestralidade, movimento antirracista, ressaltando, aqui a gente não está se fazendo de vítima, aqui a gente está se empossando, ou seja, há um poder dentro da gente que a gente está tomando posse, para que a gente possa lutar em união. Então, quando a gente fala de histórias que nós passamos, histórias que nós vivemos, né, não é para mostrar para vocês o quanto que nós sofremos. Na verdade, é para mostrar para vocês o quanto que nós resistimos, persistimos e estamos fazendo a diferença, tá? Porque é sendo diferente que se faz a diferença e é assim que a gente vai se movendo nessa luta, né, de resgate da ancestralidade e de movimento que visa a nossa prosperidade. Então, a gente fica por aqui, né, e eu quero agradecer a você por ter nos acompanhado até aqui, ter nos assistido, né, até aqui. E agora é hora de você deixar seu like, de você, né, curtir, de você se inscrever, compartilhar essa live, né, pega o link dessa live aqui, joga no seu Instagram, joga no seu Story, joga no seu WhatsApp e vamos chamar o máximo de pessoas, né, para poder assistir isso daqui, porque a gente depende, né, do compartilhamento de vocês para demonstrar para esse canal, para essa rede aqui, né, de YouTube, que nós criamos conteúdos relevantes aqui, tá bom? Então, muitíssimo obrigado por nos assistir e até mais. Um forte abraço e tchau!